Então fala você ligado aqui no canal, sou Eduardo Ferrari, trago assuntos importantes do Vasco. Antes eu peço a tua inscrição, você que ainda não é inscrito no canal, reforça aqui embaixo a tua inscrição, reforça aí o teu like, habilite o sino de notificação para todos os vídeos e vamos falar do Vasco. Mas antes de falar do Vasco, quero falar da Betfair. Betfair que é patrocinadora oficial do Vasco e parceira aqui do canal Vasco Connection também. Repara aqui embaixo, o link fixado no primeiro comentário desse vídeo é o link da Betfair. Clica uma vez nesse link, faça a tua inscrição e assim, ajudando a Betfair, você vai estar ajudando o nosso Vasco da Gama também. Então, além da sua inscrição, copie o link da Betfair aqui e manda aí nos grupos de Telegram, de WhatsApp, de Facebook. Vamos contribuir, vamos compartilhar sempre, tá certo? Lembrando, mais uma vez aqui, ajudando a Betfair, você vai estar ajudando o nosso Vasco da Gama também. Reforçando, link fixado aqui embaixo no primeiro comentário desse vídeo. E jogos para maiores de 18 anos. Bom, gente, muitos assuntos envolvendo o nosso Vasco da Gama, né? Novo treinador, venda da SAF, reformulação no elenco, né? Reforços e tudo e muito mais. Eu começo com essa situação envolvendo a venda da SAF. Ontem, o Jorge Nicola, do canal do Nicola, né, gravou um vídeo informando sobre o Marinacci, que está disposto a desembolsar quase R$ 1 bilhão para pagar as dívidas do Vasco e comprar, né, a SAF do Vasco. Então, assim, gente, primeiro ponto, estou na torcida, tá? Sou mais um na torcida para que o Vasco realmente consiga vender a SAF para um bilionário desse. Um cara que conhece futebol, um cara que vive de futebol, assim como o Textor no Botafogo, que é o nosso melhor exemplo, né? Então o Vasco está negociando, né? Lembrando mais uma vez aqui, o Vasco ainda não recebeu nenhum tipo de proposta de venda. Ah, o Marinacci, grupos dos Estados Unidos, italianos, não. Ninguém ainda fez uma proposta para a compra da SAF do Vasco. Essa é a informação de momento. Mas, segundo o Jorge Nicola, o Marinacci está enlouquecido com o Vasco. Ele quer o Vasco. Ele quer comprar a SAF do Vasco. Que é muito bom para a gente, né? Reforçando aqui, o Vasco tem uma dívida de quase R$ 1 bilhão. Claro que se ele fizer o pagamento das dívidas à vista, ele elimina quase todos os juros, né, da dívida e cai para 800 milhões, 700 milhões. Vamos aguardar e vamos torcer. Mais um investimento no futebol. Lembrando que em contrato, tá, para quem compra uma SAF, assim, vamos lá. Mais uma vez eu vou usar o Botafogo como exemplo aqui. O John Textor assinou um contrato com o Botafogo que ele tinha que formar um time campeão em 4 anos. Formou em 2. É assim, a mesma coisa hoje com o Vasco, né? Então, vamos torcer para que tudo dê certo, para que o Vasco faça a venda da SAF logo e para que essa venda seja assertiva. Gente, eu queria fazer um comentário em cima disso e várias outras questões também. Por que tudo é mais difícil para o Vasco, hein? Por que tudo para o Vasco é mais complicado? Por que tudo dentro do Vasco as pessoas tentam jogar areia o tempo inteiro? Por que os políticos que dizem, não, eu amo o Vasco, eu tenho a solução, por que essas pessoas não ajudam o Vasco? Por que essas pessoas não formam uma corrente de união em prol do Vasco? Eu não acredito nesse amor. Eu acredito, desculpa, no nosso amor, no seu amor aí do outro lado, que faz de tudo para ajudar o Vasco. Que faz de tudo para ajudar o Vasco em todos os sentidos, eu estou querendo dizer aqui. Que lota o estádio no Rio, fora do Rio, enfim, fora do Brasil, que ano que vem tem Sul-Americana. É assim a torcedor do Vasco. E esses políticos só fazem mal ao Vasco. Não, por que não ajudam o Pedrinho? Por que não... o fulano ligou pro Pedrinho, ele é político também, tá aqui, se colocou à disposição do Pedrinho. Do Pedrinho do Vasco, presidente do Vasco. Isso é muito importante. Então eu não acredito no amor desses caras pelo Vasco. Porque quem quer, faz. Quem não quer, fica arrumando desculpa esfarrapada, principalmente na internet. Então, para finalizar, vamos torcer para que o Marinacci, o bilionário grego, faça aí a melhor proposta de todos e para que ele compre literalmente a SAF do nosso Vasco, tá certo? Bom, trocando de assunto aqui, eu quero falar da questão envolvendo o novo técnico do Vasco, né? Mais cedo, o Leonardo Baran trouxe no canal dele a informação de que o Vasco estaria aí negociando com o Kleber Xavier, ex-auxiliar técnico do Tite, né? Principalmente na seleção brasileira, né? Gente, hoje mais cedo, eu entrei em contato com algumas pessoas do Vasco para apurar não só a informação envolvendo o Kleber Xavier, mas outras questões também dentro do clube. A informação que eu recebi é a seguinte, que o Vasco busca, sim, no mercado um treinador grande e experiente, tá certo? E o Kleber Xavier era auxiliar técnico do Tite. Ele não é um treinador vitorioso. Eu acho que a diretoria do Vasco está muito correta
e com o pensamento correto quando fala, ó, eu preciso de um treinador experiente, eu preciso de um treinador grande para comandar o futebol do Vasco na próxima temporada. Chega de apostas no futebol do Vasco. Sofremos demais com as apostas. Precisamos ser assertivo para a próxima temporada. Então, vamos torcer, alguns nomes importantes estão na mesa. A questão envolvendo o Fernando Diniz está descartada, tá? Essa é a informação de momento. Então, repetindo aqui, vamos torcer para que o Vasco consiga aí um treinador tipo o Luiz Castro, tá certo? Já que saiu no GE a informação envolvendo o Luiz Castro, tomara que o Vasco acerte aí com o Luiz Castro da vida, que na minha opinião é um excelente nome para o comando de futebol do Vasco, tá? Outra situação envolvendo agora o futebol também, reformulação no elenco confirmada. O Vasco está nesse momento tentando conversar com alguns atletas, com alguns empresários de alguns atletas do Vasco nesse momento, para tentar a rescisão de alguns atletas de maneira amigável, né? Porque o Vasco entende que a folha salarial ela está muito inchada ainda, mesmo aí, enfim, com contratos se encerrando no final desse ano, algum contrato de alguns jogadores, o Vasco entende que precisa enxugar ainda mais a folha para conseguir contratar reforços de verdade para esse elenco. Então, o Vasco está debruçado, a diretoria do Vasco está debruçada em cima dos contratos dos jogadores atual, né, do atual elenco, tentando aí algumas questões para, de repente, dispensar, emprestar, vender alguns jogadores do atual elenco. E outra coisa, o Vasco está buscando reforços. Tem que ter muito cuidado, porque, vou repetir o que eu falei no início da informação aqui. Gente, nós temos um elenco e a folha salarial do Vasco é muito alta. Se você não consegue dispensar 2, 3 jogadores desse elenco, como é que você vai contratar um jogador bom, brabo? É complicado. Eu não queria estar, exemplo, na pele do Pedrinho, nem no departamento jurídico do Vasco nesse momento. Porque eu sei que está difícil a situação dentro do clube. Eu sei que a situação do clube, é complicada, tá? Então, vamos torcer para que tudo dê certo, porque o Vasco entende que é necessária essa reformulação. Eu estou falando aqui de 70% desse elenco, tá? 70%. É realmente passar a vassoura nesse elenco e contratar novos jogadores de reforços de verdade para esse time do Vasco, para esse elenco do Vasco, tá certo? Então, vamos torcer por isso também. Então, algumas demissões estão na mesa e vamos aguardar aí a cena dos próximos capítulos. Daí, surgiu a informação do meia atacante Canóbio, tá? Canóbio, jogador do Atlético Paranaense, que foi rebaixado e, enfim. Gente, a folha para uma Série B, né, o clube que vai disputar uma Série B, ele sabe que não tem como ter uma folha milionária na Série B de um Campeonato Brasileiro, porque Série B só gera despesa, não gera renda. A não ser a renda da venda de bilhetes, né, de estádio, de questão envolvendo torcida no estádio. Tirando isso, zero receita. Então, assim, o Canóbio é um jogador prateleira 01. Excelente meia, jogador do Atlético Paranaense. E qual é o maior trunfo do Vasco pelo Canóbio? Qual seria, na verdade, porque isso não é uma... É o bom relacionamento do Vasco com o Atlético Paranaense, principalmente após a compra do volante Hugo Moura. Então, assim, de repente um empréstimo do Canóbio aí não seria mau negócio, não. De repente um contrato de 1 ano, enquanto o Atlético Paranaense está disputando a Série B do Campeonato Brasileiro, seria aí, na minha opinião, uma boa para o Vasco. Mas vamos aguardar aí a cena dos próximos capítulos, tá certo? Outro jogador, Isidro Pita, do Cuiabá. Gente, que dificulta muito a negociação do Isidro Pita, não só com o Vasco não, tá? Com outros clubes do futebol brasileiro também, e o Palmeiras tem interesse no atacante. É a questão da multa. Gente, a multa dele com o Cuiabá é de cerca de 48 milhões de reais. É muito dinheiro, é muito dinheiro. Então, hoje, Eduardo, o Vasco teria condições de oferecer 10 milhões de reais para o Cuiabá por um empréstimo ou compra do Isidro Pita? Não, nesse momento não. Assim, que eu entendo, que eu estou vendo o cenário do Vasco, nesse momento não. O Isidro Pita é muito bom jogador, ajudaria um jogador de 28 anos só, e o Vasco está atacando o mercado da bola, e o Pedrinho deixou claro que não vai contratar o Messi, não vai contratar o Cristiano Ronaldo. O Vasco vai pensar aí numa segunda ou terceira prateleira, né, de jogadores. Vamos aguardar a questão envolvendo o Isidro Pita e o Canóbio, porque são bons jogadores, mas a realidade do Vasco já sabemos aqui, e vamos entender melhor essa situação num segundo momento. O Vasco vai tentar fechar o elenco, ou quase fechar o elenco,
ali no momento do início da pré-temporada, ali no início de janeiro, né, quando acaba as férias dos jogadores, o Vasco deve se reapresentar para a pré-temporada no dia 5 de janeiro. Aí a gente vai entender melhor essa situação envolvendo reforços, novo time do Vasco, novo treinador, tá certo, minha gente? Então é isso. Daqui a pouco eu volto com outras informações envolvendo Vasco, reforços e muito mais, tá certo? Gente, desculpa, eu não estou muito bem, não tô muito legal, hoje estou muito ansioso com algumas questões pessoais, tá? Então, peço desculpas aqui, eu sei que eu estou meio atrapalhado e estou com a mente pensando bastante, então peço desculpas aqui para vocês por conta de alguns erros nos vídeos, tá bom? Eu não sou de ficar editando, de ficar cortando muita coisa não, tá bom, gente? Então, é isso, um beijo no coração de todos vocês e saudações vascaínas.